Você já se deparou numa situação, durante um momento, em que você foi convidado para fazer uma palestra, ou pregar, ou ministrar, ou ensinar, e você percebeu que você estava completamente despreparado, perdido, e você enfrentou uma situação muito difícil, muito complicada? Neste vídeo, eu vou lhe ensinar como se preparar devidamente para fazer uma pregação, para fazer um discurso. Em primeiro lugar, é preciso definir o tema. Decida o tema. O tema deve ser breve. Quanto mais breve o tema, mais facilidade os teus ouvintes terão de memorizar. O tema deve ser sucinto, objetivo. Mas o tema também deve ser e tem que ser atraente. Ninguém sai de casa para ouvir besteira, para ouvir tolice. Então o tema tem que ser atraente, tem que atrair, chamar, conquistar a atenção dos teus ouvintes. Outra maneira de se preparar devidamente para pregar é esmerar-se no estudo da palavra de Deus. Dedicar-se ao estudo da palavra de Deus. E no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus, o pregador, o mensageiro, precisa separar horas exaustivas, bastante tempo, estudando, se preparando, pegando a palavra de Deus no seu quarto, buscando livros. Não subestime o estudo da palavra de Deus. Não menospreze o estudo da palavra de Deus. Uma boa pregação vai depender do tempo que o pregador, que o mensageiro vai separar e dedicar-se ao estudo da palavra do nosso Deus. Separar tempo suficiente para a oração é outra coisa muito importante para o preparo devido, correto da mensagem. Separar tempo durante a semana, durante 15 dias, está orando na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Depender em primeiro lugar da unção, do mover, da direção do Espírito Santo de Deus. O conhecimento secular, o conhecimento científico é importante, sim, mas, acima de tudo, a dependência do Espírito Santo, o estudo da palavra de Deus e tempo à oração. Delimitar o texto. Todo pregador, todo pastor precisa aprender a delinear o texto. Isto é, aonde o texto começa e aonde o texto termina. O texto de uma pregação não deve ser muito extenso. O pregador deve usar de bom senso na escolha e na extensão do texto. Ter conhecimento da homilética, ter domínio da homilética. Sabemos que a homilética não é tudo, mas ela é uma ferramenta muito importante. Como falei, em primeiro lugar, a dependência do Espírito Santo, a oração, o estudo da palavra de Deus, mas o domínio da homilética facilitará muito uma boa pregação, uma excelente mensagem. Então, ter domínio da homilética, estude, se prepare devidamente como pregar. E quem vai dar esta ferramenta é o estudo da homilética.
Fazer a exegese e a homilética correta do texto. Alguns pregadores, por que não dizer muitos pregadores, têm falhado aí. Então, em primeiro lugar, é necessário fazer uma exegese correta. E a exegese ocupa-se com o lá e o então. O que o texto queria dizer para os destinatários? Como era o tempo? Era um tempo de guerra ou de paz? Mas é também necessário o pregador, o pastor, o mensageiro, fazer a hermenêutica. Não ficar só na exegese, só no lá e no então, mas contextualizar para os dias de hoje. Fazer uma hermenêutica correta. Outra maneira correta de fazer uma boa pregação é tendo o domínio da oratória, da retórica e da eloquência. Essas três ferramentas são importantes e necessárias para uma boa pregação. Ter domínio da oratória, saber discursar, conhecer as regras de como discursar, ter domínio também da retórica e a importância da eloquência. Na palavra de Deus diz que Apolo era mais eloquente do que Paulo. Em seus discursos, ele tinha o dom da eloquência. Ele sabia discursar, ele sabia convencer o seu público-alvo. Fazer um esboço. O esboço é muito importante para uma boa pregação. E o pregador precisa fazer o esboço, definir o texto, definir o tema, saber fazer uma boa introdução, saber elaborar uma tese, que é o coração de um sermão, saber preparar as divisões do sermão e saber fazer uma excelente conclusão. Pregar com amor, com alegria, com felicidade. Um homem de Deus, um pregador, um pastor, ele tem que pregar com amor, com alegria, com paz. Ele precisa passar para os ouvintes e os irmãos esta alegria, a alegria de Jesus Cristo, a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, esta alegria facial no semblante é de extrema importância para o pregador, para o pastor. Poder de persuadir, também chamado de capacidade de persuadir. Poucos pregadores têm o poder da persuasão. E o verbo persuadir tem dois sentidos. Persuadir no sentido de ludibriar, de enganar. Isto é diabólico e satânico. Mas persuadir no sentido de convencer através das Sagradas Escrituras, isto é bíblico, está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha o poder da persuasão, de convencer religiosos e filósofos, judeus e sábios. E o pastor, o pregador, precisa ter o poder da persuasão, de convencer através da argumentação, do conhecimento da palavra de Deus. Se esse vídeo ajudou você, não esqueça de inscrever-se no canal Enuves e deixar o joinha.